E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fábio e vamos falar um pouco de sistemas lineares. O que é um sistema linear? Sistemas lineares são formados por duas ou mais equações lineares que possuem suas incógnitas relacionadas. Elas podem ser resolvidas por meio de diferentes métodos. Aqui eu tenho dois sistemas lineares, em cada um temos duas equações. E como assim eles vão ter suas incógnitas relacionadas? Em cada equação, x e y vai ter um valor igual, ou seja, aqui na de cima, x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a 1, x e y vão ter o mesmo valor. E serve a mesma coisa para o de baixo. 2x mais y igual a 3 e x mais 2y igual a menos 1. X e y vão ter o mesmo resultado, vão ter o mesmo valor. Mas, como a gente classifica um sistema linear? Um sistema linear é um conjunto de equações lineares, podendo ter várias incógnitas e várias equações. Existem vários métodos para resolvê-los, independentemente da quantidade de equações. Existem três classificações para um sistema linear. O sistema possível determinado, o SPD, que é quando possui uma única solução. Um sistema possível, mas indeterminado, quando possui infinitas soluções. Ou sistema impossível, quando não existe uma solução. Ou seja, aqui pelo sistema, no caso, se fosse a SPD, ele teria apenas uma solução, um valor para x e y. Quando ele fosse SPI, quando fosse SPI, ele teria infinitas soluções, ou seja, ele teria infinitos valores para x e y. E SI é quando x e y não conseguiriam chegar no valor. Seria impossível chegar no valor para x e y nesse sistema. Mas como a gente vai classificar isso? Pelo determinante. Professor, não sei o que é determinante. Calma, já a gente vai ver. Mas só quero que vocês entendam o que é SPD, SPI e SI. Vamos lá. Determinante vai ser isso aqui, ó. Determinante é uma função que transforma a matriz quadrada, uma matriz com o mesmo números e colunas, em um único número real. Ou seja, a gente vai fazer o cálculo determinante e vai chegar em um número real. Se esse número for diferente de zero, ele é SPD. Ou seja, ele possui apenas uma única solução. Se esse número for igual a zero, ele vai ser SPI ou SI. Mas para descobrir se é SPI ou SI, a gente teria que achar outro determinante, que é o determinante em x, e já vou mostrar como é que faz. Então, se o determinante em x for diferente de zero, é SI. Se o determinante em x for igual a zero, é SPI. Certo? Então, aqui temos uma tabelinha, que eu peço muito que vocês copiem, ou seja, aqui, ó, D é diferente de zero, é SPD, D igual a zero e dx igual a zero é SPI, D igual a zero e dx diferente de zero é SI. Eu espero que vocês consigam enxergar que é diferente, porque pelo Canva não dá para mostrar muito bem que é diferente, mas eu espero que vocês entendam o que é diferente, que é o símbolo de diferente ali. Vamos lá. E o que é um determinante? Como eu já disse, determinante é uma função que transforma uma matriz quadrada, uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas, em um único número real. E como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai transformar isso em uma matriz, aqui, e a gente vai calcular ó, x1 vezes y2 menos y1 vezes x2. A gente vai pegar pela diagonal, entendeu? Então, pela diagonal tem x1 e y2, e na outra diagonal tem y1 e x2. E agora é só fazer o cálculo. Aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho que x1 e x2 e x1 e y1 vão ser os números que multiplicam x e y em cima. E x2 e y2 vão ser os números que multiplicam x e y na parte de baixo. Ou seja, vão ser os números que estão multiplicando. Vamos lá. Temos 1 e 1 e 2 e menos 1. E é só fazer a diagonal. 1 vezes menos 1 e 1 vezes 2. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 é menos 3. Se é menos 3, ó, é diferente de zero. E se é diferente de zero, é SPD. Então, aqui é SPD. Vamos pegar outro exemplo. Vamos lá.
Aqui temos um sistema de 2x mais y igual a 5 e 4x mais 2y igual a 10. Mas faria esse. Vamos lá, fazer a mesma coisa. 2 em 1, 4 e 2. É muito importante fazer isso. E a gente vai pegar o quê? Pela diagonal. Vamos lá. Pela diagonal tem 2 vezes 2 menos 1 vezes 4. Você vê pela diagonal. Aqui tem essas duas setas já mostrando que estou pegando pela diagonal. 2 vezes 2 é quanto? 4. Menos 1 vezes 4, que é 4. Então vai ser 4 menos 4, que é igual a 0. Se é igual a 0, ele pode haver dois valores, SPI ou SI. Então, a gente tem que fazer agora o determinante em relação a x. Mas, professor, o que é esse determinante em relação a x? Calma, vou explicar. Quando a gente faz o determinante, a gente vai pegar os valores para x e y, certo? Então, quando a gente estiver em relação a x, a gente vai eliminar os valores em relação a x e vai adicionar no lugar os valores em relação à resposta. Como assim? Aqui, ó. Olha ali, por exemplo, onde está de vermelho. Tem 2 em 1 e 4 e 2. Como a gente quer determinante em relação a x, a gente vai eliminar o 2 e o 4 e vai adicionar no lugar o 5 e o 10. Ali, ó. Então, fazendo isso, a gente vai ter um determinante em relação a x. Então, vamos lá. Fazendo pela diagonal, 1 vezes 10 menos 5 vezes 2. 1 vezes 10 é 10, menos 5 vezes 2, que é o quê? 10, que é 0. Ok, vamos analisar aqui na tabela. Se D é igual a 0 e dx também é igual a 0, é SPI. Ou seja, aqui é SPI. Vamos mais um exemplo. 1x mais 1y é igual a 5 e 1x mais 1y é igual a 10. Vamos fazer o determinante pelas diagonais. 1 vezes 1 menos 1 vezes 1, que vai dar 0. E agora vamos fazer em relação a x, ou seja, vamos eliminar 1 e 1 e adicionar 5 e 10 no lugar. 1 vezes 10 é 10 menos 1 vezes 5, que é 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Se é igual a 5, vamos ter que D é igual a 0, mas o dx é diferente de 0. Então, é SI. É um sistema impossível. Deu para entender? Vamos para outro exemplo. Se aqui a gente tivesse um sistema com 3 incógnitas, x, y, z, é conhecido como sistema 3x3. Como iremos fazer esse? Iremos fazer do mesmo jeito, só que em relação de ser dois números, aqui teremos 3, ou seja, aqui são 4 números, que é 2 por 2, aqui são 3 por 3, são 9 números. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir as duas primeiras colunas e a gente vai fazer a diagonal. Mas como é que eu vou fazer essa diagonal, professor? Vamos fazer primeiro indo. Primeiro indo vai ser a diagonal da soma. Ou seja, a diagonal da soma. Então vai ter 7 vezes 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Não, 1 vezes 1 vezes 4 mais menos 3 vezes 1 vezes 1. Então, essa é a diagonal da soma. E depois vai ter a diagonal da subtração. Como é que faz isso? Vamos pegar agora pelos números inversos. Eu parti a diagonal. Diagonal sempre tem que ter 3 números. Sempre. É obrigatório. Não é possível fazer diagonal com 2 números ou com um número só. Não. Vai ser sempre com 3 números. Então, a gente vai partir ali do 7 até o menos 1, do 1 até o 4 e do menos 3 até o 1. Você para olhar, a gente vai fazer agora a diagonal o quê? Da subtração. Então, vai ser, ó, menos 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 7 vezes 1 vezes 1, menos 3, não, menos 3 vezes 1 vezes 4. Então, eu fiz a diagonal da soma, ou seja, eu vou somar todos os números que eu estou multiplicando, e agora eu estou subtraindo todos os números que eu estou multiplicando. Então, vamos lá, diagonal da soma, da subtração. Então, acho que ficou aqui, ó, no final. Menos 7 mais 4, menos 3. Menos 1 é muito importante. Essa atenção nos sinais, ó. Ali vai ficar menos 1. Menos com menos é mais. Aí ali também, ó, menos 12. Então, vamos ter no final, menos 7 mais 4, menos 3, mais 1, menos 7 mais 12. É muito importante escrever assim. Por quê, professor? Porque você consegue entender o que está fazendo. E é muito perigoso esses sinais. Esses sinais são os principais pontos de
Focos do Enem. O Enem gosta de pregar peça. O Enem gosta que você perca ponto por besteira. E essas besteiras sempre vão ser os sinais. Então sempre preste atenção nos sinais. Aqui temos esse cálculo, menos 7 mais 4, menos 3. Menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Menos 10 mais 4 vai dar menos 6. Mais 1, menos 5. Menos 5, menos 7, menos 12. Mais 12 igual a 0. Se é igual a 0, ele pode ser SI ou SPI. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer em relação a x. Então, eu tirei todos os números de x e adicionei todos os números do resultado, olha. Aqui tinha 7 e 1, 4, onde tinha 7 e 1, 4, eu botei 10, 6, 5. E eu vou fazer tudo de novo. Primeiro, a diagonal da soma, muito importante saber que é a diagonal da soma. Então, vai ser 10 vezes 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 5. Não, 1 vezes 1 vezes 5, mais menos 3 vezes 6 vezes 1. Essa é a diagonal da soma. Todos os números vão estar somando. E agora fazer a diagonal voltando, que é a diagonal da subtração. Vai ser 1 vezes 6 menos 1. Só que esse número vai ser subtraindo. Então vai ser menos menos 6, menos menos 10, não, menos 10 e menos 15. Se parar lá, multiplicando, eles vão dar aqui, dois valores negativos, só que eu estou subtraindo valores negativos. Então, menos com menos dá mais. Então, é só substituir. Aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 12. E menos 12, se o número... Vamos aqui analisar a tabela. Se o número ele é igual a 0 e o determinante em x for diferente de 0, é SI. Então, aqui, ele não possui solução. Deu para entender? Mas isso aqui é para descobrir se é uma solução linear. Vai ter questões que vão dar esses sistemas lineares para descobrir se é possível ou não. Então vão ter questões que você, no lugar de evitar fazer cálculo, já pode dizer se é possível ou se não é possível, só pelo determinante. Mas, e se for possível, como é que a gente vai descobrir o valor disso? E a gente vai ver agora. Cadê? Passei. O que são métodos de resoluções... Não, quais são os métodos de resoluções de sistemas lineares? Para resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas, existem vários métodos. Os três mais conhecidos são o método da comparação, o método da adição e o método da substituição. Vamos lá, adendo. Esses primeiros três métodos que eu vou dar, eles são só para duas equações e duas incógnitas. Ou seja, tem x e y e tem 2x menos y. São duas equações e duas incógnitas. As duas incógnitas são x e y. Como é que a gente vai fazer isso? Quais são esses três métodos? Primeiro é o método da comparação. Quando a gente quer resolver um sistema linear, a gente quer descobrir o valor de x e y. E o primeiro vai ser o quê? Não, o método da substituição. Qual é o método da substituição? Vamos pegar uma das funções. Aqui tem x mais y igual a 5, que é a parte de cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. Primeiro eu vou tentar achar o valor de x aqui. Qual seria o valor de x? A gente passaria o y para o outro lado, ficaria x é igual a 5 menos y. Ali de amarelo. X igual a 5 menos y. E a gente jogaria na equação de baixo. Se eu sei que x é igual a 5 menos y, e na equação de baixo eu tenho 2x menos y igual a 1, teria como? Duas vezes. Onde tem x, eu botaria 5 menos y igual a 1. E aí é só fazer o cálculo. 2 vezes 5 é 10, e 2 vezes menos y é menos 2y. Então, a gente teria 10 menos 2y menos y igual a 1. 10, aqui seria 10 menos 3y é igual a 1. A gente passaria o quê? O 10 para o outro lado. Para a gente isolar o y, a gente tem que isolar o y. Então, a gente vai passar o 10 para o outro lado. Então, o que está positivo passa negativo. Menos 3y é igual a 1 menos 10. Menos 3y é igual a menos 9. Y é igual a menos 9 dividido por 3. Por menos 3. E menos 9 dividido por menos 3. Um número negativo dividido por outro vai dar positivo. E 9 dividido por 3 é o quê? 3. Então, a gente descobriu o valor de y. Massa, professor. E para descobrir o valor de x? É só jogar. Pegar uma das funções ali. Vamos pegar
x mais y igual a 5. Onde tem y, a gente bota aqui o valor de y é 3. Então vamos ter x mais 3 igual a 5, x igual a 5 menos 3, x igual a 2. Simples. Então encontramos o valor de x e y. Mas lembrete, esse método é para duas incógnitas e duas funções. Ali, ó, x mais y, 2x. É possível fazer com 3? Mas seria muito mais trabalhoso. Então vamos ver outros métodos quando tiver 3 por 3. Mas por enquanto, vamos ver esse. Vamos para o método da comparação. Vamos pegar, aqui tem um sistema linear com 2x mais y igual a 2 e x mais 3y igual a menos 4. Aqui eu sei que x mais 3y igual a menos 4. Aí o que eu quero isolar o x, então eu vou passar o y para o outro lado. Então vai ter o quê? X é igual a menos 4 menos 3y. Massa, professor. E vamos olhar o outro. O outro eu tenho 2x mais y igual a 2. Vamos isolar o x. X é igual a 2 menos y. E como a gente quer isolar o x, a gente vai passar esse 2 que está multiplicando o x dividindo. Porque a gente quer que o x fique sozinho. Fique um x só. Então, passo 2 que está multiplicando e dividindo, ficaria x é igual a 2 menos y sobre 2. E como é que seria o método da comparação? Já que x tem o mesmo valor nas duas funções, a gente iria igualar o resultado de x, ou seja, a gente iria igualar menos 4 menos 3y igual a 2 menos y sobre 2. Porque x não tem o mesmo resultado, então x igual a x. Então, menos 4 menos 3y é igual a 2 menos y sobre 2. E aí é só fazer o cálculo. A gente, para eliminar sobre 2, o que está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente teria 2 vezes menos 4 menos 3y é igual a 2 menos y. Menos 8 menos 6y é igual a 2 menos y. E agora é só sabemos ver. Opa! Passa o menos 8 para lá e o menos y para cá. Então, a gente teria que menos 6y mais y é igual a 2 mais 8. Menos 5y é igual a 10. Y é igual a 10 sobre menos 5. Muito importante essa parte do sinal. Muito importante a parte do sinal. Então vai ser menos 5. Vai ser 10 dividido por menos 5. Que vai dar o quê? Menos 2. Então y é igual a menos 2. E é só resolver do outro jeito. Pega alguns valores. Eu peguei aqui 2x mais y igual a 2. Joga o valor de y que a gente descobriu. Então vai ficar 2x menos 2 igual a 2. O que está negativo passa positivo para o outro lado. 2x igual a 2 mais 2. 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Então a gente descobriu o valor de x e y. Menos 2 e 2. Vamos agora pegar um método da adição. Para a mesma função. O que seria um método da adição, professor? Eu iria somar a função de cima com a de baixo. Mas para isso a gente vai ter que elaborar bem. O que a gente quer? A gente quer isolar y ou isolar x. Mas faria isso? A gente teria que multiplicar ou em cima ou embaixo por um número que, quando somado, vai transformar y ou x em zero. Como assim? Vamos analisar aqui em cima. Vamos dizer que a gente quer eliminar y. Então, para eliminar y, 3y teria que multiplicar o de cima por quanto? Menos 3, certo? Porque ficaria menos 3y mais 3y, que daria zero. Então, eu vou multiplicar todos os números de cima por menos 3. Todos os números. Ficaria menos 3 vezes 2x mais menos 3 vezes y é igual a menos 3 vezes 2. E a gente daria menos 6x menos 3y é igual a menos 6. E a gente iria somar em cima com embaixo. Ou seja, ficaria menos 6x mais x menos 3y mais 3y é igual a menos 6 menos 4. Por que eu fiz isso, professor? Eu quero eliminar o valor de y ou o valor de x. Nesse caso, a gente fez para eliminar o valor de y. Então, ficaria menos 5x igual a menos 10. X igual a menos 10 sobre menos 5. Negativo sobre negativo vai dar o quê? Um positivo. Então, x igual a 2. Se x igual a 2, agora para resolver é só fazer de sempre. Pega uma das equações e substitui o valor que a gente descobriu. X mais 3y igual a menos 4.
2 mais 3y é igual a menos 4. O que está positivo passa negativo. 2 está positivo, passa negativo. 3y é igual a menos 4 menos 2. Y é igual a menos 6 sobre 3, porque o 3 passou dividindo. Deixa estar multiplicando, passa dividindo. Menos 6 dividido por 3, quando tem um número negativo dividido positivo, vai dar um número negativo. É igual a menos 2. Então a gente descobriu o valor de x e y pelo método da adição. Ou seja, temos esses 3 métodos. Professor, qual o mais fácil? É por aluno. Tem aluno que gosta mais de comparação, tem aluno que gosta mais da adição. Eu utilizo muito mais o método da... Cadê? Da comparação. Eu utilizo muito mais o método da comparação. Mas é muito por aluno. O que ele preferir é saber ter estratégia e dominar. Se você conseguir dominar seu método, ele é o mais recomendado para você usar no Enem. E professor, e quando temos um sistema linear 3x3, de 3 equações e 3 incógnitas, como é que nós resolvemos? Quando o sistema possui 3 incógnitas, adotamos outros métodos de resolução. Todos esses métodos relacionam os coeficientes com matrizes. E os métodos mais utilizados são a regra de Cramer ou escalonamento. E agora eu vou mostrar qual é o método de Cramer. Vamos lá. Para ter ideia do método de Cramer, a gente tem que dominar muito bem aquela parte de determinante. Ou seja, pelo método de Cramer, quando a gente tiver um 3x3, x vai ser igual ao determinante em relação a x sobre o determinante geral, y vai ser igual ao determinante em relação a y sobre o determinante geral, e z vai ser igual ao determinante em relação a z sobre o determinante geral. Vamos lá, vamos descobrir primeiramente o determinante geral. Primeiro, a gente sempre descobre o determinante geral. Por quê, professor? Porque imagina se é um SI. Então, como a gente vai descobrir x, y e z? Não vai dar. Então, a gente só consegue quando o determinante geral for igual a quanto? Um número diferente de zero. Massa? Então, vamos lá. Esse vai ser o determinante. Só que antes de eu fazer, eu vou pedir para vocês fazerem. Então, se vocês puderem aí, pausem e façam o cálculo, que vão ser as diagonais da soma menos as diagonais da subtração. Então, uma pausazinha aí e faz. Vamos só testar. Pronto? Pausou, fez. Vou confiar. Então, vamos lá. Vamos analisar as diagonais da soma. Vai ser 2 vezes 3 vezes 1. Mais 1 vezes 2 vezes 3. Mais menos 1 vezes 1 vezes menos 2. E as diagonais da subtração. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Menos 2 vezes 2 vezes menos 2. Menos 1 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar, 6 mais 6 mais 2. Menos 1 mais 8 mais 9. Ou seja, somando tudo, vai ser 6 mais 6 é 12. 12 mais 2, 14. 14 menos 1, 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 8, 30. Então, D vai ser 30. Então, possui solução. É muito importante olhar isso. E agora, a gente só precisa fazer com X e com Y. Por que não Z? Já eu mostro. Mas primeiro, vamos fazer com X. Ou seja, onde tem os valores de X, que é 2, 1 e 3, vamos substituir pelos valores da equação, que é 3, 4 e 5. Vamos lá. Não, 3, 4 e menos 5, desculpa. Então, vou pedir para vocês pausarem de novo e tentar fazer o cálculo, para ver se dá certo. Vamos lá. Todo mundo pausando aí. Ei, foi? Pausou? Fez? Então, vamos fazer o cálculo comigo. Vamos fazer as diagonais da soma e da subtração. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 2 vezes menos 5, mais menos 1 vezes 4 vezes menos 2. E agora, da subtração. Menos 1 vezes 4 vezes 1, menos 3 vezes 2 vezes menos 2, menos 1 vezes 3 vezes menos 5. Lembre-se, menos com menos dá mais, e a gente sempre tenta manter, ficar de olho nos sinais de soma e de subtração. Isso aqui vai dar
9 menos 10 mais 8, menos 4 mais 12 menos 15. 9 menos 10 vai dar menos 1 mais 8 vai dar 7, 7 menos 4 dá 3, 3 mais 12, 15, e 15 menos 15 vai dar o quê? Vai dar 0. Ou seja, determinante em relação a x é igual a 0. Então vamos substituir aqui, ó. A gente sabe que o determinante vai ser 30 e o determinante em relação a x vai ser o quê? 0. Mas vamos tentar descobrir o de y. Então, todo mundo aí, o que é que eu fiz? Onde tinha y, os valores de y, que eram 1, 3 e menos 2, eu vou substituir por 3, 4 e menos 5. E agora todo mundo dando aquela leve pausada para tentar fazer o cálculo para ver se deu certo. E aí, foi? Vamos lá. Qual vai ser o determinante de y? Vão ser diagonais da soma, que são em vermelho, e da subtração, que são em amarelo. Os da soma, 2 vezes 4 vezes 1, mais 3 vezes 2 vezes 3, mais menos 1 vezes 1 vezes menos 5. Da subtração, 3 vezes 1 vezes 1, menos 2 vezes 2 vezes menos 5, menos 1 vezes 4 vezes 3. Isso aqui vai dar 8 mais 18, mais 5 mais 3, mais 20, mais 12. Só números positivos. Isso aqui vai dar, o cálculo vai dar 60. Então a gente tem o quê? Que x é 0 sobre 30 e y é igual a 60 sobre 30, que vai ser igual a 2. Então temos que x igual a 0 e y igual a 2. Eu preciso fazer aquele cálculo de novo para z? Não. É só substituir em qualquer equação aqui, ó. Vamos lá. 2x mais y menos z igual a 3. A gente sabe que x é 0 e que y é 2. E é só jogar. 2 vezes 0 mais 2 menos z igual a 3. 2 menos z igual a 3. Está negativo, passa positivo. Só que o que? O que é que eu fiz nesse? O z, esse parapolhado, está negativo. Então eu fiz transformar o z em positivo. Então vai ficar z igual a menos 3 mais 2. Z é o quanto? Igual a menos 1. Então a gente já descobriu o valor de x e y de z, que é 0, 2 e 1. Menos 1. Simples. E qual do escalonamento? Ok. O escalonamento, a gente vai transformar isso aqui nessa base, nessa forma. Vamos pegar o sistema à esquerda e vamos deixar ele na base da forma à direita. E o que a gente quer no escalonamento? A gente quer transformar o primeiro número da segunda linha e os dois segundos números da terceira, ou seja, em zero. A gente quer transformar esses três números em zero. Ou seja, a gente quer transformar x em zero na segunda linha e x e y em zero na terceira linha. Por quê? Já eu explico. Mas vamos tentar fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Somando cada linha. Cada número a gente vai somar e vai fazer isso. Então a gente vai ter que ter uma ideia de saber mexer com as linhas. Vamos lá. Para a gente transformar esse primeiro número da segunda coluna em zero, o que a gente tem que fazer? Então a gente vai pegar. A gente geralmente escreve assim: a segunda linha vai ser menos duas vezes a primeira linha mais a segunda. Como assim? Vamos pegar a primeira linha, 1, 2, menos 3 e 10, e vamos somar. Vamos multiplicar essa segunda linha por menos 2 e vamos somar com a segunda linha. Então vai ficar, menos 2 vezes 1, vai ficar 2 menos 2, menos 2 vezes 2, fica 1 menos 4, menos 2 vezes 3, menos 3, menos 2 com negativo fica positivo, então menos 2 vezes menos 3 vai ficar 6, então vai ficar 1 mais 6, e menos 2 vezes 10 vai ficar menos 20 e aí soma. Ou seja, eu peguei a primeira linha, multipliquei por menos 2 e somei mais a segunda na segunda linha. Fazendo assim, fica assim. 0, menos 3, 7, 17. Então, o objetivo da gente primeiro é o quê? Transformar esses três números em zero. Já foi o quê? Um dos três números. Vamos fazer a mesma coisa com a terceira linha. Vamos somar uma das colunas, que com ela, o primeiro número da terceira linha vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Qual daqui vai ser? Vai ser 1. Então, a gente vai ter que multiplicar o por quanto? Por 3. Então, a gente vai multiplicar a gente vai somar a terceira linha mais
a primeira vezes 3. Entenderam o que eu fiz? Eu quero transformar todos os números em 0. O 2. Para 2 ser 0, ele tem que subtrair por quanto? Por menos 2. Então eu transformei uma das linhas em menos 2 para somar com ela e dar 0, o primeiro número. Foi o que eu fiz. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um dos números que, somando com a terceira linha, vai dar 0. Então vamos lá. Vai ficar menos 3 mais 3, 2 mais 6, 1 menos 9 e menos 6 mais 30. Isso vai dar 0, 8, menos 8 e 24. Certo? Ou seja, do meu objetivo já tenho metade. Já foi 2 menos 3, já transformei em 0. Mas ainda falta o quê? Esse 8, esse segundo número da terceira linha. Eu tenho que transformar em 0. Mas primeiro temos que saber mover isso aqui, temos que saber mexer. Parando para olhar aí, na terceira linha, todos os números dividem em 8, certo? São múltiplos de 8. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes menos 1 é menos 8 e 8 vezes 3 é 24. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os números da linha 3 por 8. Posso fazer isso, professor? Posso, você pode mover o que quiser. Quando você está aqui nesse escalonamento, você pode multiplicar por 1000, dividir por 1000, não importa. O que importa é conseguir transformar esses três números em 0. Então aqui eu vou dividir todos por 8. Que vai dar o quê? 0, 1, menos 1 e 3. E agora é só somar com a linha número 2 para transformar o quê? Os dois números em 0. Passei? Vamos lá. Eu somaria vezes quanto? Eu somaria a linha 3 mais... Não, eu somaria a linha 2 mais 3 vezes a linha 3, ó. Porque menos 3 com 3 vai dar 0. Aí é só fazer, ó. 3 vezes L3 mais L2 vai estar 0, 3 menos 3 mais 7 e 9 mais 17. Vai dar 0, 0, 4 menos 8. Ou seja, eu consegui fazer, ó, que o primeiro número da segunda linha fosse 0 e os dois primeiros números da terceira fosse 0. Tá, professor, para que serve isso? A gente não tinha visto que isso aqui era uma forma de escrever o sistema linear. Então, naquele jeito, também é uma forma de escrever um sistema linear. Olha aqui. Onde tem 1, não boto 1. Onde tem 0, não boto nada. Então, vai ficar... De cima vai ficar igual. X mais 2y menos 3z igual a 10. Já embaixo vai ficar, ó, menos 3y mais 7z é igual a menos 17. E embaixo vai ficar 4z igual a menos 8. O que é que eu fiz? Eu fui tirando 1, porque eu já vou descobrindo o valor de cada um e jogando para cima. Como assim? Vamos dizer, ó, só tenho 4z igual a menos 8. Z é igual a menos 8 sobre 4. Z é igual a menos 2. Aí eu já jogo isso aqui para cima. Não tem ali menos 3y mais 7z é igual a menos 17. E eu sei que z é menos 2. Menos 3y mais 7 vezes menos 2 é igual a menos 17. Menos 3y menos 14 é igual a menos 17. O que está negativo passa positivo. Menos 3y é igual a menos 17 mais 14. Menos 3y é igual a menos 3. Y é igual a menos 3 sobre menos 3. Y é igual a 1. E agora já tem o valor de z e de y. É só jogar ali na primeira para descobrir x. X mais 2y menos 3z igual a 10. X mais 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 2 igual a 10. Isso aqui vai ser igual a 10. Então já descobrimos o quê? Que x mais 2 mais 6 igual a 10. X mais 8 igual a 10. O que está positivo passa a negativo. X igual a 10 menos 8. Então x igual a 2. Esse foi o escalonamento. Foi descobrir o quê? Cadê? A partir de transformar o segundo valor, não, o primeiro valor da segunda linha e os dois primeiros valores da segunda linha em 0. A partir disso, a gente consegue descobrir o valor de x, y e z pelo escalonamento. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. E, por favor, façam as listas. Por favor, continuem estudando. E qualquer dúvida é só perguntar.